Nosso estudo de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo sem que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Emmanuel vem comentar na lição 173 do livro Pão Nosso como testemunhar. Realmente Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime da elevação, não basta o título externo com vistas à escola religiosa. E dispensável é a obtenção de bênçãos do alto por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora conhecemos à saciedade, na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalho do divino e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo, em espírito e verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. Mais uma vez, Emmanuel chamando a nossa atenção. Primeiro, ele pega um texto que está no livro Atos dos Apóstolos, que está falando do período do Pentecostes, que está narrado no livro. Foi escrito por Lucas, médico, amigo de Paulo de Tarso. O que acontece? Nesse dia aqui do ato do Pentecostes, você vai ver a figura assim, de galileus muito simples, que não sabiam escrever, mal sabiam falar a própria língua, e que de repente recebe as línguas de fogo, aquela explosão mediúnica, os espíritos começam a se comunicar através deles e eles começaram a ser testemunhas. Para isso acontecer, narra até o Evangelho que eles já vinham de um período de jejum, de um período, né, de preparação mesmo, antes dessa comemoração do dia do Pentecostes, que era a comemoração do calendário judaico, que comemorava lá o período do Êxodo, quando saiu da escravidão, enfim. Então, era uma comemoração, era um feriado mesmo, era uma festividade da época. E a mensagem que dá aqui para a gente, né? Ser-me-eis testemunhas. Então, o que Emmanuel começa a dizer para a gente? Jesus é o Salvador do mundo, mas para poder libertar a terra do império do mal, ele precisa dos concursos daqueles que estamos aqui encarnados. Como assim? Ele não é filho de Deus? Ele não pode... Ele já veio aqui pessoalmente, né? Em carne também. Mas uma coisa é o mundo espiritual, outra coisa é o mundo material. Eles, do outro lado da vida, para manipular a matéria, eles precisam desse fluido animalizado que a gente traz aqui. Eles precisam do concurso de alguém que esteja aqui encarnado também. Até consegue manipular alguma coisa, mas é uma matéria muito mais sutil do que a gente, porque a organização que eles trazem agora, física, a gente pode falar assim, física porque é matéria também, né? A organização física que eles trazem ainda é muito sutil para a gente. Então, a gente não, a gente está aqui, ó, eu consigo pegar essa cadeira, levantar, se eles quiserem levantar a cadeira, até existem esses fenômenos de transporte, mas como a gente estuda no livro dos médios, para que esses fenômenos aconteçam, é preciso que tenha alguém que esteja doando o fluido animalizado dele para poder permitir possibilitar que isso aconteça, que esse fenômeno aconteça. Então, eles que estão do outro lado da vida, estão em intercâmbio direto o tempo todo com a gente, precisando da gente. Aí, vem dizendo aqui na lição, né? Poucos de nós a gente consegue se doar para eles que estão do outro lado da vida. A gente precisa, no primeiro momento, começar a fazer os nossos estudos, e ele vem falar aqui no quarto parágrafo que para desempenharmos a tarefa de representante do Senhor, não basta esse título externo com vistas à escola religiosa. O que ele vem querer dizer de título externo? É que eu me tornei palestrante, eu me tornei um presbítero de uma igreja, eu me tornei um membro trabalhador. Esse título, esses cargos, não é só isso. Não adianta só isso. Até porque você pode, né, ele vem dizendo aqui, se tornar um excelente pregador no final,
um brilhante literato, escrever livros maravilhosos, ou então grande simpatizante da doutrina, mas não está sendo testemunha enquanto a gente não praticar aquilo que ele ensinou. Então o que ele vem dizer para a gente? Precisa da gente, precisa, o parágrafo terceiro é um parágrafo maravilhoso aqui, é impraticável o aprimoramento das almas sem educação. E educação exige legiões de cooperadores e cooperadores que estejam adaptados a cada grupo que vai ser trabalhado, que tem é a mesma coisa, o orador, quando ele é hábil, ele não vai fazer o mesmo discurso para um grupo de crianças que ele faz para um grupo de adulto ou que ele faz para um grupo de catedráticos, de pessoas que estão fazendo doutorado, pós-graduação. Serão discursos diferentes. Então a gente precisa, né, de educadores, de alguma maneira, em cada setor de trabalho aqui da Terra. E são muitos os setores. Por isso que é até interessante, né, gente? Eu estou mais habilitado para falar para esse determinado grupo de pessoas. Mas o trabalho ele é farto, ele é muita coisa para ser feita e você pode até trabalhar em várias frentes, pode até exercitar a sua capacidade. Aqui eu tenho que falar de maneira bem simples e bem direta. Ali eu tenho que já trazer alguns argumentos. Isso é um trabalho que é bastante interessante, sim, de se fazer, de ser feito. É o trabalho, por exemplo, quando a gente está numa casa espírita ou então na igreja e a pessoa, ao mesmo tempo que ela participa na reunião pública, no culto, ela participa também na escola dominical, participa também com as crianças. Então você falar para criança, falar para jovem, daqui a pouco falar para adulto, é sempre uma experiência muito legal. E quando vai falar para adulto também, e vai falar para adulto que não teve condição de ter um estudo, uma formação acadêmica aqui na Terra, você vai ter que adaptar a sua linguagem, senão vai ser palavras jogadas fora, né? Mas ele vem chamar a nossa atenção aqui, principalmente através do último parágrafo. Ele vem dizer para a gente, no penúltimo ele fala assim, o que a gente conhece na Terra bastante é a pessoa com vontade de dominar, de governar, de ferir, isso é normal aqui na Terra. Mas raras criaturas fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer ensinando, amar construindo para o bem, esperar trabalhando, ajudar desinteressadamente. Isso é forte para a gente, né? Porque ele fala o poder celeste de obedecer ensinando. Olha só, eu estou obedecendo, estou recebendo aquela informação e estou passando para estou obedecendo. De amar construindo para o bem, que são raros esses que procuram fazer isso. Aliás, uma vez me doeu no coração, me dói no coração até hoje, já falei isso até aqui nesse estudo algumas vezes. Quando a Joana de Ângelo, espírita, ela deu uma informação, ela disse, poxa, a gente que está aqui do outro lado da vida, a gente vive procurando quem aí encarnado pode doar 1% do tempo para a gente. E quando eu fiz o cálculo de 1%, eu tirei o período de sono, o período de higiene, essa parte toda, eu tirei 10 horas do dia. Então o meu dia, ao invés de ter 24 horas, teve 14. Eu peguei 14, multipliquei por 7, tirei 1%, dava menos que 1 hora semanal. Falei, meu Deus, então eles estão querendo 1 hora semanal só, e a gente não consegue disciplinar aqui a nossa vida, para mesmo com todas as obrigações, sem largar nossas obrigações profissionais, com a família, até mesmo de lazer, né, tudo que a gente pegar 1 hora por semana e vamos disciplinar essa hora, a gente não consegue fazer isso. Então doeu isso, né, ouvir isso da Joana de Ângelo, mas o fato é que eles fazem o trabalho do lado de lá e tem todo um trabalho para fazer nesse mundo material aqui também, que eles ficam incentivando a gente o tempo todo, e Jesus realmente ele vai utilizar cada um de nós como prepostos. Mais uma vez, porque ele é filho do Pai, por que ele não vem aqui e faz pessoalmente? Né? Ele até consegue fazer pessoalmente, mas precisa da assistência, da ajuda de muita gente, porque é papo de planeta inteiro, é papo de 7, quase 8 bilhões de pessoas encarnadas de diferentes culturas, de diferentes regiões do planeta. Não é um processo fácil, simples como parece, mas é um processo que vai trabalhar principalmente a questão da educação, e Allan Kardec fala para a gente, eu não quero falar da educação das escolas, eu quero falar da educação moral, aquela que consiste no conjunto de hábitos adquiridos, aquela que consiste em formar homens de bem. Esse é o tipo de educação que a gente quer trabalhar e que a gente quer trazer os exemplos do Mestre, principalmente de Jesus, para a gente, essas informações que foram trazidas como desafios para a gente, revolucionários em nossa vida, e que a gente vai trabalhando aos poucos com a ajuda aí de espíritos como Emmanuel, de espíritos aí como Lucas e esses estudos diários.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.